Prontinho. Vamos entrar. Esperar. Oi, Mara. Tá me ouvindo? Tudo bem? Som ok? Esperar o doutor Alessandro. Já falei com ele, já está aguardando. Obrigada, você também. Ah, hoje eu consegui, ó. Consegui fixar o tema. Rinoplastia. Pronto. Tô esperando o doutor Alessandro entrar, que a gente já vai começar, porque tem muita coisa bacana pra falar. Stephanie está sumida lá da farmácia, nunca mais te vi. Tudo bem? Ah, o doutor Alessandro entrou. Oi, doutor, já vou te mandar o convite. Oi, Olá, doutor. Oi, tudo tudo bom? bem? Deixa eu ver Tudo qual a minha. bem. Oi, Christian. Tudo bem? Doutor, sua internet travou. Acho que foi a sua, né? Espero que não seja a minha. Doutor Heraldo. Acho que a conexão dele caiu. Vou ter que convidar ele de novo. Esperar ele entrar aqui de novo. Vou mandar aqui, doutor. Pronto, agora sim. Ah, agora sim. Agora tá melhor essa 5G. Muito bem. Prontinho aqui. Tudo Tá bem? bem? Tudo bem, e você? Mas tá muito bonita. Ai, obrigada. O senhor continua o mesmo, não envelheceu um Ah, centímetro. saí do consultório e vim direto para cá. Só passei para dar uma melhoradinha no cabelo e já chega. Vaidosíssimo. Ah, e aí, como é que estamos? Programou o que Tamo você bem. programou para hoje? O que você pensou? Como que foi? Programei aqui, ó. Ó, tem uma Hum, lista aqui, ó. Ó. Nossa Senhora. Então, primeiro, tô esperando aqui, o pessoal tá entrando, você foi entrando, seus seguidores estão entrando. Então, Tá. enquanto isso, eu vou fazer uma breve apresentação para quem não te conhece, o que eu acho assim muito pouco provável alguém não te conhecer, né? Mas como você que é meu Ah, convidado, então eu tenho que te apresentar. lógico.
Então tá. Primeiro eu quero falar, você foi indicada ao Oscar, né, algumas vezes, ganhou aí 80 milhões no último ano, arrecadado aí num único filme, né? Já salvou o mundo 5 vezes, pelo menos nos últimos filmes que eu vi. E a gente tá falando do Tony Stark, né? Que é o Homem de Ferro. Agora, como que o Homem de Ferro entrou pra medicina e resolveu abandonar a Marvel e veio fazer cirurgia plástica? Me fala. Foi uma mudança muito difícil, vou te falar, porque É? sair do mundo dos quadrinhos e vir para a realidade, nossa senhora, aqui é mais difícil que lá, viu? Ah, é? Ah, não, mas eu achei que salvar o mundo era mais difícil, doutor. Mas você sabe que foi interessante, aproveitar enquanto o pessoal ainda vai entrando, Aham. essa aparência que surgiu, uma tia minha, muitos anos atrás, eu usava já a mustache, a barba, o cavanhaque, e até então não tinha essa, esse sucesso que existia do Robert Downey Jr. Né? Uma tia minha que falou, nossa, você parece demais um cara de um filme, na verdade foi até Sherlock Holmes, não foi nem os Vingadores e o Iron Man. E aí essa semelhança veio, foi, e isso chegou a todos os lugares que eu chego, o pessoal às vezes olha e fala. E isso foi muito bom no meu meio médico, lá nos congressos internacionais. Então, ia dar aula e o pessoal ia me apresentar. Ó, vou apresentar aqui para vocês a aula do Dr. de Brazilian Ironman, o Homem de Ferro do Brasil. Então, hoje, todo mundo, os grandes nomes, a gente começa a ter amizade por estar no métier de congressos internacionais e dando aula, e todos chamam de Brazilian Ironman. Então, foi Ai, bom que para legal. mim que me Pegou, deu pegou. representatividade no meio do pessoal. Mas eu já vi algumas vezes, tem algumas publicações assim de alguns médicos e eles mencionam você mesmo como o Iron Man mesmo lá. Eu falo, gente, Nessa época de quarentena, então, como eu não estou, viajo todo mês, eu estou fora do consultório ministrando aula em algum lugar aqui do Brasil ou fora. Então, mensalmente eu estou fora. Então, nessa quarentena, ficamos ministrando essas aulas em casa e o número de aulas dobraram. Então, aula uhum, Peru, aqui na América Latina, América Central, Estados Unidos, Europa. Então, nesses webinars pelo Zoom, isso aproximou e a história vai mudar das conferências mundiais. Nós estamos até programando agora vai ser Dia Mundial da Rinoplastia. Então, todas as especialidades que mexem com a plástica de nariz ao redor do mundo, nós estamos organizando e eu estou representando o Brasil nela. Então, nós vamos fazer esse webinar mundial. Vai ter um dia mundial só de rinoplastia, graças à quarentena. Então, eu falo que sempre de uma tormenta você tira algo bom. E nós aprendemos muito com essa quarentena. Foi ótimo. A gente tem que saber tirar proveito disso. não, é verdade, vai dar um salto gigantesco até assim, na sua especialidade, falando em cirurgia plástica, mas dentro do otorrino, eu não sei se vocês vão conseguir, se você já implantou aí a telemedicina que está tão falada agora, né? Não sei como que Já, você vai conseguir. Já começou. eu já uso ela há um bom tempo. Eu tenho uma Uhum. orientação jurídica médica, um cara de Curitiba, formado em Harvard, que entende muito dessa área médica, e ele vai orientando, vai me orientando, né? E eu já venho fazendo essas webinars e essas telemedicina, na verdade, que é o nome, né? E eu já tenho mais ou menos um ano, por ter muito paciente de fora, de outros estados, Uhum. outros países, que acabam vindo. Ou a Goiânia operar Uhum. comigo, onde eu tenho consultório também, ou aqui em Rio Verde. Então é bacana que às vezes a pessoa nem sabe o que é Rio Verde, nunca ouviu Uhum. falar. E semana antes da quarentena eu operei uma paciente que é brasileira, mora a família é do Sul, e ela mora na França. Ela falou, então Goiânia. Eu falei, o dia que você quer, eu vou estar operando em Rio Verde. Ela, hã? Então acabou tendo, até levando o nome da nossa cidade aí, mundo afora. Isso foi bom. Doutor, então tá, já que você tá falando disso tudo aí, eu até tinha, eu preparei isso lá pro final, mas já vamos falar então. Como que é essa rotina sua? Porque você é super corrido. Eu até falei assim, gente, eu tô me metendo a falar com ele. Eu sei que você é super ocupado, você dá um monte de aula, participando desse monte de congresso, eu te acompanho. Sou sua fã, né? Te sigo aqui no Instagram, eu Obrigado. venho te visitar.
Eu vejo tanto de coisa que você faz. Aí ontem você falou comigo e falou assim: ah, vamos fazer a tal hora pra mim não perder a aula de inglês. E eu sei que você gosta de ir pra academia, eu sei que você pratica atividade física, eu sei que você tem sua rotina familiar. E você é super dedicado aqui nas redes sociais também, que você tem milhares de seguidores. Como que é isso? Como que você consegue conciliar tudo isso? E agora você tá me falando que você atende em Goiânia. Então lá você tem um consultório que você mantém uma rotina de atendimento também? Isso, eu vou a Goiânia uma vez por mês, por agora. Às vezes fico uma semana completa lá, operando e atendendo pacientes. E lá, o interessante para mim de Goiânia é a logística, porque às vezes o paciente, por exemplo, eu operei um paciente de Belo Horizonte. Então, para ele chegar a Goiânia é muito fácil. Ele vem de avião, desce, eu consulto, eu vejo o pós-operatório e ele vai embora no mesmo dia. Para Rio Verde já dificulta um pouco mais pela logística de aeronaves aqui, que são muito poucas, né? E de carro acaba despendendo aí 4 horas, 2 para vir, 2 para voltar. Então, essa logística para Goiânia, para mim, é maravilhosa. E realizo as cirurgias, eu tenho um suporte lá de alguns médicos que acabam me acompanhando, eu acabo passando um pouco do conhecimento que a gente tem para eles, então é interessante para eles estarem comigo para aprender alguma coisa da cirurgia, e eles acabam me dando esse suporte caso venha ter necessidade de alguma emergência, urgência nesses pacientes operados, eu tenho esse suporte lá, que é uma grande amiga minha hoje de dentro de casa. Bom, Ai, e que aí, a legal. minha rotina realmente é muito corrida. Meu pai até falou: nossa, meu filho, você está com o rosto semblante até mais descansado. Falei: pai, eu estava vindo uma vibe louca. Com esses convites, existem convites, como eu até te falei, que nós teríamos que trocar o dia da, da live ontem, porque Aham. esses convites vêm e são convites que não tem como negar. Então, ontem eu fiz para um pessoal da cirurgia plástica geral, não da otorrino, um webinar com eles, discutimos algumas coisas sobre a rinoplastia ultrassônica, que é uma novidade que eu já venho usando há um tempo, e foi bacana. Então, o cara da Academia Europeia, que é amigo meu, presidente, liga: ó, vamos fazer um webinar, vem participar conosco. Eu faço parte Uhum. também da direção da Academia Brasileira de Cirurgia Plástica Facial dentro da otorrino. E aí Uhum. você acaba tendo. O negócio eu comento primeiro, Thaisa me ajuda demais, né? Uma estrutura fabulosa, a esposa. Me ajuda em todos os pontos. E é você se organizar com o tempo. Isso eu faço com as minhas secretárias, isso eu faço aqui em casa. E você organizando o seu tempo, você consegue fazer tudo. Academia, inglês, alimentar bem. Quem tem uma Thaisa dentro de casa, então fica mais fácil, né? E Né? as aulas, deixar tudo organizado as aulas. Todas as minhas cirurgias, há 12 anos eu venho fotografando e filmando, então eu tenho todo um arsenal fácil, de fácil acesso, para realizar uma aula e organizar uma aula, que hoje as aulas não são teóricas. Os congressos nossos hoje não é chegar lá e dar teoria. Teoria o cara estuda. Artigos hoje, saiu ali, 1 minuto já está dentro do meu celular, um artigo que acabou de lançar lá, por exemplo, do Sam Most, que é um amigo lá de Stanford. Ele já manda para Uhum. mim, você, antes de estar saindo na revista, já tem acesso. Então, o negócio Uhum. é mostrar como eu faço. Então, a tecnologia, você sabendo usar ela ao seu favor, nossa senhora, é maravilhoso. Fantástico. Uhum. E agora, então, né, vai dar um upgrade na vida de todo mundo aí, porque agora a gente tem que nos refazer, nos reinventar, né? Para quem já tem nessa rotina toda frenética aí, você já estava acostumado, agora é só aprimorar. A nós ainda estamos caminhando, né? Nós estamos aqui nos adaptando. Tá, doutor, agora me fala uma coisa aqui. A sua especialidade inicial, você formou para médico e fez a especialização em otorrinolaringologia, certo? Uhum. Quando que você foi entrar para essa história aí, para esse mundo das cirurgias plásticas faciais? Como que foi isso? Nossa, foi um caminho tortuoso, de estrada de terra, com dificuldades, apanhando. E sofri muito para chegar onde eu estou hoje. Hoje, graças a Deus, eu consegui chegar no posicionamento que às vezes algumas pedras não te atingem. Uhum, Então, formei na Pontifícia Universidade Católica de Campinas, terminei a uhum, faculdade, eu adentrei, graças a Deus, eu consegui entrar numa universidade federal, numa residência médica que existem residências que você paga num serviço particular para realizar, existem residências que você adentra pelo MEC
reconhecida pelo MEC, e você recebe, você é um funcionário do governo federal. Então, eu adentrei na Universidade Federal de Uberlândia e fiz a residência, né, nessa instituição. E dentro desta residência, hoje a otorrinolaringologia, no passado a otorrinolaringologia era cominuta com a oftalmologia. Era uma realidade, uma especialidade só há 50 anos atrás. No Brasil demorou um pouco para elas dissolverem, e a otorrinolaringologia, inclusive eu fiz parte desta evolução dentro da otorrinolaringologia, começaram-se a ter as subdivisões. Então, hoje o cara que termina, você é otorrino, então ele é um especialista geral de otorrinolaringologia. Dentro da otorrinolaringologia, na hora que você termina os 3 anos de residência, você pode ir para o campo de trabalho como otorrino geral e fazer o que você aprendeu na residência, ou você pode subespecializar. Essas subespecializações, você tem otorrinopediatria, laringologia e voz, que é o da rouquidão dos cantores, otologia, que são dos defeitos da audição, aqueles implantes cocleares e tudo mais, cirurgia de cabeça e pescoço, que são os cânceres, plástica facial, que é toda a área estética da face, e acho que eu não esqueci de nada. E aí tem a subdivisão só de rinologia, que são, né, os tumores de nariz, o tumor de base de crânio, as sinusites, toda aquela subespecialidade. Eu, na minha residência, quando eu terminei, eu fiz a residência de cirurgia de cabeça e pescoço e crânio maxilofacial, onde tem fraturas, que você vai corrigir quem tem aqueles acidentes horrorosos, que quebra todo o rosto e vai encher de parafusos, e a plástica facial. E naquela época estava desenvolvendo na América Latina, nem era no Brasil, era na América Latina, nos Estados Unidos já existia há 30 anos essa subespecialidade. Por sorte, eu me atinei e falei, opa, eu não vou embora para Goiás só com otorrino geral, eu tenho que me especializar em alguma coisa. Conversei com o meu chefe, falei, eu precisava de ir para um lugar para aprender um pouco mais, do jeito que eu estou, não vou embora legal. Ele me organizou para ir para Bogotá, na Colômbia. Olha só, em Bogotá tem ainda que ainda é meu grande amigo, Dr. Fernando Pedrosa. Ele é ainda um grande nome na cirurgia plástica facial, principalmente rinoplastia, porque ele fazia alterações de faces, toda aquela época lá do pessoal dos narcotraficantes. Então, o pessoal trocava o estilo da face para poder fugir de polícia e tudo. Então, ele cresceu, ele aprendeu muito com aquilo e se tornou um nome mundial. E fiquei lá morando por 4 meses. Voltei, trabalhei como professor na Universidade Federal, adjunto, né, convidado. O meu mestre me possibilitou isso e eu pus em prática tudo que eu vi lá na Colômbia. Depois disso, vim para Rio Verde, comecei a trabalhar com o otorrino geral, que a cidade era pequena. Eu precisava de fazer o meu dinheiro, que eu não tinha um patrimônio, não tinha nada. E trabalhava, fazia otorrinopediatria, fazia câncer, que eu tinha experiência, trauma de face, e fazia as rinoplastias, as blefaros, as rítidos. Era em menor volume, pois a cidade era menor, e era uma especialidade não tão conhecida a nível de Brasil. Se eu não me engano, eu fui o segundo no estado de Goiás com o diploma de Facial Plastic Surgery, dentro da otorrinolaringologia. E foi crescendo, crescendo, crescendo. Então, tudo na vida que você gosta, parece que Deus vai te triando. E as coisas, eu não fiz força, as coisas foram acontecendo. Foram acontecendo, acontecendo, e chegou um momento que eu me vi na obrigação de estar apenas dentro daquela subespecialidade. Então, há mais ou menos uns 4 anos, eu parei com toda a otorrino geral, que eu fui parando aos poucos, deixei voz, deixei câncer, deixei trauma de face, tudo aquilo que eu não tinha prazer, eu fui parando. E fui deixando só o que tinha prazer. E a vida me pôs nesse caminho com o decorrer dos anos. E hoje eu atuo apenas na área de plástica facial. E o grande volume dentro do consultório é a rinoplastia e a harmonização facial, que eu acho que nós vamos ter algumas conversinhas aqui.
Vamos sim. Então você já me respondeu. Foi por paixão, você deixou uma outra área, estriou aí a plástica facial porque você se apaixonou e se encantou e a demanda foi aumentando. Porque hoje, dentro da cirurgia plástica, até eu conversei semana passada com um cirurgião plástico também, doutor Henrique, e não é, a gente fala cirurgia plástica, mas não é qualquer cirurgia plástica. A face é o nosso cartão de entrada, é o nosso cartão postal. Então, exige muito, tem uma dedicação muito exclusiva. E eu falo assim, o cirurgião plástico é como se ele viesse e pintasse uma tela à mão, né? Tem todo aquele cuidado, tem que ter aquela delicadeza, aquela leveza, aquela sensibilidade de captar o que o paciente quer, daquilo que vai ficar harmonioso e bonito para ele. E se falando de face, doutor, isso é muito mais complicado, né? Não tem como a gente falar. E você me respondeu aí, dentro do seu consultório hoje, a cirurgia que mais manda é a rinoplastia. É a rinoplastia, é o grande volume. E atrás dela vem outros pontos. Então, vamos entrar um pouquinho nesse assunto aqui, que vai ser bem bacana. Então, o Facial Plastic Surgery, você tem os colegas cirurgiões plásticos da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, que eles também são, alguns deles triam para o lado da plástica facial e são capacitados e bem treinados, a grande maioria deles, para atuar nessa área. E dentro da otorrinolaringologia, que foi uma árdua tarefa dentro do Brasil, temos o Facial Plastic Surgery, onde o otorrino se dedica apenas àquela área. E está tendo um bom relacionamento hoje em dia. Inclusive, ontem eu estava dando uma aula para um colega cirurgião plástico da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Bom, a plástica facial, a rinoplastia, você tem que imaginar que o nariz, ele faz parte de um conjunto. Está atrapalhando aqui. A rinoplastia, ela faz parte de um conjunto. Então, ele vai fazer parte de uma harmonia da face. Às vezes você olha o nariz e fala, nossa, que nariz lindo. Mas é a mesma coisa de eu pegar esse seu brinco e querer colocar numa roupa que não vai estar combinando com essa roupa que você colocou. O brinco é lindo, a roupa é linda, mas os dois juntos não funcionam. Então, a análise que nós vamos fazer, Tiffany, para lá, a análise que nós vamos fazer para o tipo de nariz que vai harmonizar com a face é muito importante. Então, não sei se você já esteve comigo em alguma consulta, eu faço uma consulta, e isso foi uma das coisas que me engrandeceu dentro do métier de aulas, que eu mudei o jeito de fazer a consulta. Hoje, os meus pacientes chegam, realizam as fotos e eles ficam loucos para escutar eu falar. E eu não falo nada. Então, eu coloco as fotos no iPad com um aplicativo que eu bolei. E nesse aplicativo, o paciente vem e são 18 fotos e um vídeo. Nessas 18 fotos, o paciente vai foto por foto anotando o que é que ele não gosta. Eu não gosto disso, eu não gosto daquilo. Nossa, doutor, mas eu nunca tinha visto esse defeito. E eu vou fazendo a anotação numa anamnese. Ao término, eu volto, dou uma aula super suave do que é anatomia de face, o que é harmonização, o que combina com o quê. E depois disso, eu retorno para a anamnese dele e falo, olha, você tem uma desproporção aqui da face. Esse olho é mais alto que esse. Essa sobrancelha é um pouco diferente da outra. Esse seu rosto é menor, esse seu rosto é maior. A sua orelha é um pouco mais alta, um pouco mais baixa. O paciente, nossa, doutor, nunca tinha visto. Porque isso é muito importante, porque no pós-operatório o paciente vai se ver. E ele se olha o tempo todo. Ele se olhando, ele começa a ver defeitos que às vezes não via antes. E a harmonização do nariz, às vezes eu preciso fazer uma mentoplastia. Às vezes eu preciso fazer uma otoplastia. Às vezes eu preciso fazer um preenchimento de gordura para dar uma harmonia maior naquela face. Então, tudo isso é muito importante, essa análise dentro da anamnese com o paciente. Então, acontece muito do paciente chegar lá falando para você, eu quero operar o nariz, e você, com o conjunto todo, você tem que falar para ele que ele tem muito mais a fazer. Mas isso. A gente está falando numa plástica a nível estético, né? A nível estético. Doutor, a nível estético, tá. E a rinoplastia, a nível não estético, como que ela funciona? O que que ela trata? Que tipo de doença? Tipo assim, para eu saber. Às vezes eu chego lá querendo fazer estético e você fala assim, não,
Você nem respira direito, menina. Você precisa fazer uma cirurgia para respirar melhor. Isso. Então é muito importante, isso mudou muito do passado para hoje, as rinoplastias. No passado, as rinoplastias chegavam a causar um problema respiratório. E as técnicas vieram mudando, as formas de trabalhar as cartilagens. Então, hoje, nós temos duas linhas de rinoplastia. O Preservation Rhinoplasty e a rinoplastia estruturada. Visando o quê? O balance da beleza com a função. Os dois trabalharem em conjuntos. Então, esse balance hoje é visando uma estética e uma respiração numa única cirurgia. Em alguns casos, você precisa de, às vezes, estar realizando uma retirada dos cornetos, uma correção de desvio de septo, uma cauterização de alguma cabeça de corneto. Então, algumas cirurgias são realizadas em conjunto para melhorar a respiração. E aí, dentro de doenças, existe um monte de doenças dentro do nariz, que hoje eu não faço mais. Hoje eu faço apenas a parte estético-funcional. Então, o paciente, às vezes, até brigam comigo. Ah, mas você operou minha filha, operou minha irmã, por que você não me opera? Eu tive que tomar um caminho dentro da especialidade e esse caminho ficou aí na parte da estética. E nesses pacientes, 99% necessitam fazer uma correção de um desvio de septo ou uma correção, eu até deixei um desenho para mostrar para vocês, de uma hipertrofia de cornetos para ter uma respiração melhor. Não, então me respondeu um monte de perguntas também que eu já ia te fazer aqui. Só que, na verdade, eu tô quase colocando uma burca, que eu tô sentindo que você tá me analisando. Você começa a analisar as pessoas assim, quando você começa a conversar com elas? Nariz Demais. Ai, demais. A Thaís até briga comigo. Mas é uma forma de você, é o que você gosta, e você fazendo as análises das pessoas, isso te engrandece, você aprende muito. Por que essa mulher é bonita? Aí você vai olhar o conjunto, o nariz está bem posicionado, a cauda da sobrancelha, o arco zigomático, o efeito top model look. Aprendi muito, você não vai acreditar, fazendo cursos de maquiagem para ver efeito de luzes e sombras. Então, eu sempre que tenho, um cara vem maquiar minha filha, vem maquiar minha esposa, eu estou numa viagem, na MAC, na Sephora, eu entro e vejo, peço para os caras me ensinando, para eu ter noção como que um cara que nunca estudou anatomia, um cara que nunca pegou num bisturi, consegue um nariz feio ficar bonito. Consegue pegar um rosto que está quadrado, ficar retangular. Trabalhando com o quê? Efeito luzes e sombras. Isso me engrandeceu demais o ato cirúrgico. Então, hoje, com a harmonização, que é um grande feito que eu faço dentro das rinoplastias, a harmonização com gordura, eu analiso caso a caso. E, às vezes, você vai no meu consultório com uma irmã gêmea que você tenha, provavelmente a análise que eu vou fazer nela é diferente da sua. Ela dorme de um lado, ou trabalha com o sol de outro, então tudo isso vai alterando no decorrer do tempo e eu vou precisar de fazer uma maquiagem cirúrgica diferente da sua. Entendi. Tá. E acontece de aquele paciente que chega lá falando assim, não, eu quero fazer a cirurgia plástica para uma correção do nariz. E eu vi que eu tive que dar uma estudadinha no assunto, que existe a rinoplastia não cirúrgica, né? Que é a rinomodelação. Que eu acho que você deve fazer muito no seu consultório, utilizando aí os preenchimentos. Você também faz aplicação de botox, não faz, doutor? Sim, faço. Bom, como que é esse conjunto? Nós, cirurgiões, somos um pouco tenebrosos com a rinomodelação que é realizada com ácido hialurônico. Existem suas vantagens e suas desvantagens. Grandes vantagens. É um procedimento mais rápido, é um procedimento que não vai te trazer tantos edemas, tanto roxo, e às vezes a paciente vai fazer uma remodelação para um casamento daqui a um mês. Então, pode ser uma boa indicação. Só que o valor dele é alto, que os produtos são caros, chega-se quase ao preço de uma cirurgia, e a durabilidade de uma remodelação é de 6 meses a 8 meses. E existe grandes riscos de necrose. E é uma necrose no nariz,
é algo que não queremos. É algo que depois, para correção, é praticamente possível de ficar normal, como era antes de uma necrose nasal. Rodar retalho, fazer enxerto de cartilagem de costela e tudo mais. Então, eu não uso a rinomodelação pelo custo que fica para o paciente, a pouca durabilidade e os grandes riscos. Então, a maioria dos casos, a maioria não, 100% dos meus casos são cirúrgicos, para nariz. Aí a harmonização facial com o Elancê, com ácido hialurônico, com ácido polilático, a toxina botulínica, aí você vai trabalhar no rosto para poder harmonizar aquele rosto. Inclusive, os pacientes que fazem a harmonização com gordura, eu já oriento, olha, daqui 2 anos, vá ao consultório, ou da sua dermatologista, ou ao meu consultório, para nós realizarmos a manutenção dessa harmonização sua com o produto que eu adoro, que é o Elancê. E essa harmonização com gordura, me explica um pouquinho. Eu não sabia que você fazia ela. Você retira essa gordura da onde do paciente? Nossa, isso é uma rotina diária praticamente. O paciente de ontem e de hoje que fizeram rinoplastia, a de hoje foi só blefaro e gordura. O de ontem foi rinoplastia com harmonização de gordura. A de amanhã é rino, blefaro e harmonização de gordura. Então, é uma rotina diária. Então, quais são as grandes vantagens? Você que tem uma farmácia e conhece produtos que fazem rejuvenescimento da face, vai ser fácil para você entender. O grande fator positivo da gordura é ser do paciente, biocompatibilidade. Então, uma rejeição não existe praticamente, certo? As complicações são muito baixas, não se pode dizer zero, porque não existe isso em medicina, não é matemática, mas muito baixíssimas comparado com os produtos químicos, ácido hialurônico, o Elancê e essas coisas. E o grande negócio dentro da gordura que nós temos, além dele me promover o efeito preenchedor, eu estou com baixo aqui, que eu envelheci, que eu vou mostrar uma aulinha para vocês. Eu vou preencher, vai dar volume, harmonizar e voltar os tecidos para os lugares desejados. Ponto 1. O ponto 2, que o meu ponto de ver é o grande negócio, é que dentro da gordura existem um negocinho que chama stem cells, células mães, e outros produtos que são fatores rejuvenescedores de tecidos. A gordura é o segundo maior depósito de stem cells. Primeiro é o osso, a parte vermelha, e segundo é a gordura, que é a famosa célula-mãe. Essa gordura, quando você se aplica no rosto, ele vai dar um viço tão grande para a pele, um vigor tão grande, que não tem como se comparar com outros produtos químicos. E um subproduto, que é o microfat, que é um líquido que sobra da gordura, eu faço a aplicação no rosto todo. Então, a pele fica maravilhosa para acne, para tudo. Então, aquela pessoa que vem fazendo um tratamento de cremes, quando ela faz uma harmonização com gordura, o resultado depois, com os tratamentos, com os cremes, com os peelings, com os dermatos e tudo mais, nossa, é incomparável o ponto positivo da gordura. E a gordura vai ser... Ela não é lipo. O paciente, nossa, eu vou fazer uma lipo. Não, primeiro, eu não sei fazer lipo, porque eu não sou cirurgião plástico do corpo. Segundo, eu não vou fazer uma lipo, eu vou fazer uma colheita de gordura. É uma forma diferente. Por quê? Eu vou colher, e é bem mais demorado a colheita da gordura do que a lipo. A lipo, você usa umas cânulas mais grossas, que é para tirar a gordura mesmo e jogar fora. A colheita de gordura, para fazer a harmonização de gordura, eu vou colher, então os buraquinhos da minha cânula são pequenininhos, para que aquela minha célula que está vindo venha viva. Eu quero ela viva em minhas mãos. Eu faço o trabalho nela numa centrifugação elétrica, faço uma divisão da gordura líquida, da gordura sólida e do sangue, pego a gordura sólida, o resto eu jogo fora, e essa gordura sólida eu vou trabalhar e vai me dar os produtos, que é a gordura preenchedora e o microfat, que são os 2 produtos que eu vou estar aplicando no rosto. E, nossa senhora, o resultado é super, hiper natural. Maravilhoso. Nossa, eu tô chocada, eu tô impressionada, eu não sabia que você fazia tudo isso. Aí, ó, por isso que eu falo, Rio Verde é tão rico de bons profissionais e a gente não sabe, vocês têm que contar isso pra gente. Eu vou encerrar a live e já vou correr e marcar uma consulta.
Ai, Tem, doutor. tem algumas Tá. perguntas aqui que depois eu posso estar falando para o pessoal, se Não, teve quiser. gente mandando beijo. Patrícia lá de Palmas. Oi, doutora Thaisa, entrou também, deu oi. O doutor Plínio, que estava na live comigo terça, oi também. Muito obrigada por vir aqui prestigiar a gente. Doutor, você falou aí que tem uma aulinha para mostrar pra gente. Eu vou deixar você mostrar, porque senão a gente não vai dar tempo de fazer tudo. Vou Tá deixar bom, você mostrar. deixa eu mostrar. Ó, tem aqui, daqui uns anos quero você fazer tudo isso em mim, maravilha. Fiz ácido hialurônico 1 ano e possui resíduos. Isso atrapalha se eu for fazer uma rinoplastia agora? Não, porque aí eu retiro o produto dentro do ato cirúrgico. Dá um pouquinho de trabalho, mas não é nada que impossibilita de realizar a cirurgia. Botox no rosto fica dolorido? Às vezes, alguns pacientes mais sensíveis à dor pode, mas muito pouco. Doutor Top, mesmo não fazendo remodelação, falou aqui, pessoa isenta. Tem uma pessoa aqui, esse procedimento não é legal, melhor fazer uma rinoplastia. Maravilha. Bom, deixa eu passar para a aulinha, depois nós olhamos aqui, que tem um monte de pergunta aqui. Não sei se você vê as minhas, não, né? Só vê as Não, as suas suas. eu não consigo ver, só vejo as minhas. Eu não consigo ver também quem está aqui no meu. Bom, deixa eu inverter a minha câmera. Inverti. Vamos aqui. Colocar aqui. Bom, então vamos lá. Pessoal, vou ser um pouquinho breve só para mostrar. Eu vi que na sua chamada você falou um negocinho de adenoide. Então, a primeira coisa que eu quero ensinar aos nossos seguidores é o que é adenoide? O que é corneto? O que é nariz entupido? Então, o nariz obstruído são por várias coisas. Aqui eu tenho o nariz, gente, por dentro. Tá dando para ver bem aí, meu amor? Tá sim. Eu vou até dar uma aproximada aqui, depois eu mostro a de baixo. Então, essa é a parte lateral do nariz. Eu fiz um corte na cabeça e eu estou vendo ele de lado, como se eu estivesse te olhando de lado. Dentro do nariz, nós temos esses negocinhos, que é o turbinate, que são os cornetos. Uhum. Então, os cornetos, por isso vem o nome turbinectomia, que às vezes o colega otorrino fala para vocês. O corneto, ele serve para o quê? Ele tem uma função. O nariz tem a função de aquecer, umidificar e filtrar o ar para ir para o pulmão. Então, o ar entra pelas narinas, ele vai turbilhonar aqui dentro, certo? E ele vai ser aquecido, umidificado e filtrado para descer para os pulmões, beleza? Bom, Beleza. então esse corneto ele é uma carne esponjosa. Você já viu que às vezes o seu nariz entope um lado, outro dia o outro, às vezes entope os dois lados? O nariz tem horário de trabalho também, de 8 em 8 horas. Então ele tem um movimento que chama báscula. O nariz, quando ele vai descansar, fazer algumas limpezas, ele incha e para de funcionar. Isso às vezes é perceptível e às vezes não. E outra hora o outro para fazer toda aquela limpeza dentro do nariz. Então é um movimento de báscula que é considerado natural. E algumas pessoas que são alérgicas, que têm alergia à lactose, que têm alergias respiratórias, essa carne, esse corneto, incha tanto que ele entope o nariz, que eu vou mostrar a foto de frente. Aí no ato cirúrgico da rinoplastia, eu posso vir e cortar esse corneto, ou eu posso vir e cauterizar esse corneto com um cautériozinho. Então, tem várias maneiras. Então, o corneto entope o nariz, ok? Bacana? Ok. Existe uma outra estrutura no nariz que entope o nariz também, que é mais comum nas crianças, que é a famosa adenoide. A adenoide é uma carninha que cresce aqui atrás. E essa adenoide vai impossibilitar de que o ar entre e passe para lá. Com isso, a criancinha é respiradora bucal. E aí, nesse caso, lá vai no otorrinopediatra, o otorrinopediatra vai vir por dentro da boca e tirar a adenoide para poder o ar respirar. Maravilha? Então, nós estamos sabendo que corneto entope o nariz e adenoide entope o nariz. Existe uma outra estrutura dentro do nariz, que se nós fizermos um raio-x, uma tomografia na população, 98% vai apresentar um desvio de septo, que o pessoal fala.
O desvio de septo só deve ser indicado cirurgicamente funcional quando ele traz problemas. São eles sinusites ou respiração bucal, obstruir o nariz. E aí eu vou entrar e corrigir todo o desvio aonde ele houver. Bacana? Bacana. Então, corneto entope, adenoide entope e desvio do septo entope o nariz. Que às vezes o pessoal fala, eu operei da adenoide. Um senhor de 40 anos, da minha idade, 48 anos, 35 anos. Não, não foi adenoide. A adenoide, ela retrai ali depois da puberdade. Raríssimos os casos que mantêm uma adenoide. Existem outras doenças que entopem o nariz. Estou falando de doença de estrutura do nariz. Existem tumores e tudo mais. E esse corneto, e esse desvio de septo, o que é o importante dele para mim? Eu preciso, no meu ato cirúrgico, dessa estrutura aqui, ó, do septo cartilaginoso. No ato cirúrgico da rinoplastia, eu vou ter que colher esse septo, então eu já vou corrigir o desvio de septo pré-existente. Por isso que eu digo que no ato cirúrgico da rinoplastia, eu já corrijo a parte funcional. Porque eu vou entrar, vou colher o septo para trabalhar em estruturas estruturais ou preservadoras da beleza do nariz. Eu preciso de um substrato, que quem é esse substrato? O septo do próprio indivíduo. Por isso que às vezes eu falo, eu vou operar do septo, mas daqui uns 2 anos eu quero operar da rinoplastia. Então não opere do septo. Porque se você operar do septo, o colega vai vir, vai corrigir esse desvio e ele não tem o que fazer com o produto, vai jogar fora. E é seu. Aí, nesse caso, eu tenho que vir tirar a cartilagem debaixo do mamilo, que é um pedacinho da cartilagem costal para reestruturar o nariz. Pois bem, então isso é muito importante. Deixa eu ver aqui se eu tenho a imagem. Tenho, tá aqui, bonitinha. Então, voltando lá, uma visão de frente, para vocês entenderem, esse aqui é o corneto que eu falei para vocês, de azul. Esse aqui, de roxo, é o septo. Então, imaginem você, se esse septo vem e ele entorta para o lado, o que acontece? Esse lado vai ficar menor, com isso vai respirar pior. Então, eu venho e faço a correção do septo, retificando ele. Ele nunca vai ser retinho, porque normalmente esse paciente que tem um desvio de septo, ele vai ter toda uma alteração de estrutura da face. Essa narina que respirou menos vai ficar menor, aquela maxila do lado, o rosto que vocês começam a observar nas pessoas é um pouquinho menor, porque ele respirou menos por aquele lado. Então vai ter toda uma desproporção facial causada por alguém aqui, que é um simples desvio de septo. Maravilha? Maravilha. Só para o pessoal entender, para a parte funcional, foi aquela. Para a parte estética, o que eu tenho que entender dentro do nariz é que, doutor, vai ter que quebrar meu osso? Vai lixar o osso? Vai quebrar... O povo morre de medo de quebrar o osso. E hoje, com o Piezoton, que é um aparelho ultrassônico, ele faz uma fratura com vibração. Então, ele não faz injúrias no osso. Eu venho e faço essa fratura com esse aparelho, diminuindo assim a quantidade de edemas e a quantidade de roxo no paciente. E eu posso vir com o aparelho e lixar aquele carocinho do dorso, que é a giba. Então, quais são as estruturas que eu preciso colocar aí para você entender? Nós temos o osso nasal, nós temos o osso da maxila, em verde, nós temos uma chamada cartilagem lateral superior, aqui em laranja, e nós temos em vermelho uma cartilagem lateral inferior. A inferior é a que faz a pontinha ficar bonita ou feia. E nós temos aqui, vamos colocar uma cor rosa, que é o septo no meio. Então essas são as estruturas físicas que existem no nariz para eu trabalhar e melhorar a estética do paciente, juntamente com a função que é da parte lá que eu mostrei para vocês anteriormente. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa interessante aqui para vocês. Eu sempre falo com os pacientes nesses slides sobre a harmonização da face, o que é importante nós analisarmos. Eu dou uma ênfase nas estruturas, pele, gordura,
músculo e osso, como acontece. Eu venho e vou explicando como é o envelhecimento da face, como que as gorduras vão diminuindo e as pessoas vão envelhecendo. E eu tenho também mostrado para os pacientes que a estrutura óssea vai envelhecendo. Então, imagine você, por que o olhinho da vozinha cai e fica fundo? Você que tem uma maxila muito bonita, o seu zigomático, o seu efeito top model look, realça demais os seus pontos de luzes e sombras. Porque você tem esse osso aqui, ó, naturalmente alto. Esse osso aqui, que é o zigomático malar. Então, esse osso, em alguns pacientes, quando ele é baixo, eu vou vir e vou precisar de colocar um pouquinho de gordura nele para realçar, igual você já tem naturalmente. Eu venho e coloco a gordura. E a vozinha, por que ela vai envelhecendo? Como ela vai perdendo estrutura óssea, esse ossinho vai ficando fraco, vou colocar em vermelho que vocês enxergam melhor daí. Como ela vai perdendo a estrutura óssea, o que acontece? O olhinho vai caindo e ficando triste. A cauda da sobrancelha vai caindo e ficando triste. O nariz, não é que ele cresce, ele vai caindo, porque ele perde a base óssea, ele perde a elasticidade da pele e ele vai perdendo a gordura, como eu mostrei naquele slidezinho anterior para vocês. Então, ele vai caindo. Eu acho que de aula tá bom. Vamos partir agora para vocês para as perguntas. O que você acha? Pode ser. Eu vou ativar de novo os comentários. Eu desativei porque estavam falando que estava atrapalhando aqui. Agora eu ativei de novo. Deixa eu só te fazer uma pergunta. Eu vejo muitos pacientes de pré-operatório, até assim, se você puder falar um pouquinho, até dos exames pré-operatórios e principalmente como que é a recuperação e o pós-operatório aí, questão de dor, respiração, cicatriz. Lógico, né, na face, basicamente, não pode haver cicatrização, não pode haver um processo de cicatrização ali nítido, né? A pessoa não quer cicatriz no rosto. Como que é tudo isso aí? Só que eu sempre vejo os pacientes que vão operar com você, chega com a receita lá na farmácia, né? Lá na oficinal, a gente sempre pega lá as suas formulações, seja creme, seja para melhorar a cicatrização, melhorar a questão do roxinho, do edema. Você indica muito o paciente fazer drenagem facial, porque tem que ter, né? E sempre tem aquela questão da receitinha também para melhorar a questão do colágeno, da estrutura. Uma cirurgia plástica facial. O paciente foi lá, fez a rino, fez amento, você utilizou lá a gordurinha no rosto dele, você conseguiu rejuvenescer aí o paciente, vamos falar, em uns 15 anos. A cirurgia plástica, ela teria um prazo de validade, esse paciente, ou vai depender muito da conduta do paciente a partir dali? O uso do protocolo pós-cirurgia. Porque não é só ir lá fazer a cirurgia e eu vou ficar linda e vai durar o resto da minha vida. Bate a real aí. Ótima pergunta. Maravilhosa. Isso eu falo muito para os pacientes. Eu dou um exemplo muito simples. Eu e você compramos um carro ali na concessionária, iguais. Chego eu, meu carro fica na garagem, e o seu carro você vai para a oficinal, volta, vai em Goiânia, vai em São Paulo, vai na fazenda, vai na chácara, vai no rancho, anda no seu carro para todos os lados. E o meu, eu quase não ando, fico andando só de Uber praticamente. Chega daqui um ano, o seu carro tem um ano, o meu também tem um ano, compramos juntos, lembra? Da mesma cor? Colocamos um do lado do outro. O seu está velho e o meu carro está novinho. Então, depende sim. Depende da manutenção, depende do uso. Então, aquelas pessoas que são um pouco mais ansiosas, que têm aquela vida mais estressante, que dorme mal, que não se alimenta bem, que não faz uso de protetor solar, que não faz uso de cremes, ela vai, entre aspas, não é que vai perder a cirurgia, vai envelhecer rapidamente comparado com a outra, que usa creme, que dorme bem, que se alimenta, que toma água, faz uso de protetor solar. Então, depende muito, sim, da atitude de cada indivíduo e, lógico, da genética de cada indivíduo. Existem pessoas que não envelhecem praticamente. Tem umas que têm cabelo branco com 22 anos. Outra, meu sogro, foi ter cabelo branco depois de velho praticamente. Então, isso é muito genético, que conta bastante. Atividade física. Agora, a rinoplastia, não.
A rinoplastia, ela dura aí 10, 15 anos, porque ela vai demorar muito mais tempo para cair a ponta. Em alguns casos acontece da ponta cair, por quê? Culpa do médico? Não. Culpa do próprio indivíduo que absorveu a cartilagem que era dele mesmo. E algumas vezes precisa de se fazer uma reintervenção, porque o próprio organismo do indivíduo comeu, entre aspas, a cartilagem dele. Agora, com toda essa biotecnologia que existe, esses cremes fabulosos, essa formulação que até a Thaisa fez para mim, que você recebe aí, que às vezes o paciente reclama, ah, é caro. Eu falei, compra uma, depois você me conta se você achou caro. Porque nós conseguimos dar uma melhoria na pele e nos indivíduos maravilhosa com esses produtos, esses cremes que existem hoje. Isso é muito salutar, sim, para o pós-operatório. E, doutor, teve uma época aí que tinha um modismo aí na questão da bichectomia, né? O paciente ia lá e tirava aquela glândulazinha, aquela gordurinha que tinha. O que você tem a falar dos pacientes que fizeram aí e que tem muita gente que quer fazer esse procedimento ainda? Bom, eu acho que tudo na vida tem a sua indicação. A bichectomia existe há anos. Há 22 anos, eu já fazia bichectomia. Porém, o cuidado são as indicações. Às vezes, o colega se submete a querer fazer uma bichectomia, que o procedimento é muito simples para ser feito, quando bem feito, e não tem indicação. E aquilo, ao invés de trazer benfeitorias, vai trazer prejuízos. Então, essa bichectomia, na verdade, a incidência de indicações é muito menor do que existe hoje. Às vezes o paciente chega, imagina que o rosto precisa da bichectomia, e na verdade não. Na verdade, ele precisa reposicionar aquelas gorduras que eu vou inverter aqui para você. Então, pode ser feita, mas com uma incidência muito menor do que se é feito hoje. A maior vantagem, é mais vantagem você reposicionar gorduras do que realizar uma bichectomia. Mas quando a mulher quer fazer aquele efeito top model look, tem pacientes que chegam, doutor, eu emagreço, eu já estou magra, tá? Vamos falar paciente que está magro, índice corporal bacana, mas tem a bochechinha gorda, certo? E a bichectomia, veja bem, ela vai fazer esse efeito aqui, ó. Alguns pacientes vêm imaginando que quer melhorar, vou fazer uma bichectomia porque aqui em mim é alto. Não, isso aqui é o zigomático malar que é alto. Então, esse zigomático malar, eu não tenho como quebrar esse osso. E não precisa, que isso dá graças a Deus por tê-lo, como você. Essa paciente que tem o osso forte, a mandíbula forte, ela vai envelhecer muito menos que a paciente que tem o queixinho curto. Essa do queixinho curto, a pele, na hora que perder, até na cidade, vai cair rapidinho. E ficar com a cara senil mais rápida. Aqui tem um queixão forte, o maxilar forte, a pele vai ficar flácida, mas vai encontrar uma barreira, que é a estrutura óssea, que tem ligamentos mais fortes, e vão impedir que tenha um envelhecimento. Então, acho que eu respondi. Bichectomia está indicado, mas em muito, muito, muito menos casos do que existem hoje. Porque, na verdade, hoje a bichectomia ela é realizada, em grande maioria, por profissionais não da cirurgia plástica, né, doutor? Então, todo esse conjunto que você mostrou aí, às vezes ele não é analisado. Aí é o X da questão, né? Você tem um outro olhar para isso, né? Você vai enxergar o paciente de outra forma. É que nem você falou, você reposicionaria a gordura, você não retiraria, Isso. né? Então, a análise global da face, como foi o começo da nossa conversa, é muito importante. Não é, vou fechar a abinha do nariz, vai ficar horroroso. Eu tenho que reestruturar a ponta. Eu vou tirar a bola de bichar. Você tirou a bola de bichar, a pessoa envelheceu mais ainda. Então, a indicação depende muito do profissional, da análise facial global da face. É muito importante. Um outro ponto que diminuiu bastante, e é uma cirurgia que tem que ser muito bem conversada hoje, é a pálpebra inferior. Porque o paciente, às vezes aquela senhorinha que trabalhou a vida inteira, não cuidou da pele, tem aquelas monte de ruguinhas na pálpebra inferior. Não é a pálpebra inferior que vai deixar a pele lisinha. Não é. Se fizer uma cirurgia muito intensa, vai ter aquele olhinho de peixe morto.
Então, essa paciente pode ter, sim, a indicação de fazer a pálpebra inferior, porém, o mais importante é ela procurar o dermato para fazer os peelings, para fazer algum tipo de laser e usar os cremes que eu também indico nos pós-operatórios. Eu não faço tratamento de pele, aí eu mando para o dermato. Mas aí é muito importante a consciência do paciente até onde a cirurgia pode ir. Então, eu brinco muito com o paciente que me procura. Eu falo, vou eu, de 1,70 m, querer jogar basquete? Não cabe. Eu tenho que saber até onde eu posso ir. Então, o rosto do indivíduo tem que ver até onde nós podemos chegar naquele tipo de cirurgia. A Heloísa perguntou aqui uma coisa que eu ia te perguntar, que eu acho que é importante. Qual a idade do adolescente? A partir de que idade que já pode fazer uma rinoplastia? Seja ela funcional ou seja ela estética? Funcional, o quanto antes, melhor, para ter um crescimento facial mais harmônico. Então, tem respirador bucal lá? Trate essa respiração bucal, certo? Tem desvio de septo lá atrás, a criancinha, tem as suas indicações serem realizadas. Ponto, respondido. Quanto antes, melhor funcional. Estético. Mulheres, 2 anos após a menarca. Primeira menstruação, 2 anos depois, está apta a operar. Eu, particularmente, gosto de esclarecer bastante para o paciente por infelicidades, que já passai na vida, 22 anos operando, você passa por tudo. Falo, veja bem, mulher, 16 anos, 15 anos, que hoje a menstruação delas vem um pouco antes, eu gostaria de te operar com 18 anos, não com 16. Ah, mas eu estou com problema emocional, vou fazer uma festa de 15 anos. E já operei. Esse ano eu operei 2 adolescentes de 15 anos para poder participar da festa dela, mas já tinha 2 anos de menarca, então, teoricamente, eu podia. E homem, 16 a 18 anos. Também prefiro operar depois dos 18 anos, salvo alguma alteração emocional, que o paciente quer demais realizar a cirurgia. Entendido. E, doutor, assim, nosso tempo está acabando, infelizmente. Eu queria conversar com você mais, assim, uns 40 minutos, pelo menos. Mas só me tira uma dúvida. Com relação, você não mencionou aí, mas você utiliza e ainda tem muito uso a questão do fio de PPD, ou hoje você prefere partir já para o bisturi? Também tem suas indicações. Às vezes o paciente que chega lá, fala, doutor, e pega o dedo e fala, eu quero pôr um fio para fazer isso. Jamais o fio vai fazer isso. O fio é excelente para você, que está bonita, para manter o seu rosto. O fio não é legal para corrigir algum defeito que já existe. Pequenos defeitos, sim. Grandes defeitos, não. Eu utilizo o fio de PDO, mas quando muito bem indicado. E outra indicação importante para ele. A paciente fez um facelift, fiz uma cirurgia do rosto dela, estiquei o rosto dela, falo, olha, anualmente venha para nós fazermos a aplicação de Elancê e colocar um fio de sustentação para manter a sua cirurgia por muito tempo. Aí, pronto, respondido. Você respondeu tudo que eu queria saber. E eu tô vendo que tem muita gente colocando perguntas aqui. Quem quiser enviar direto para você, eu enviar aqui no Insta da farmácia, a gente vai transmitir para você estar respondendo. Infelizmente, o Instagram não nos dá uma flexibilidade muito grande de horário, mas eu queria muito te agradecer pela sua disponibilidade. Eu sei o tanto que você é ocupado, eu sei a sua correria. E assim, eu sei o que eu acompanho, né? Eu não sei de verdade como que é a sua vida. Mas obrigada, muito obrigada, muito obrigada. E me coloca à sua disposição. E você pode ter certeza. Eu fui no seu consultório, você perguntou. Eu fiz uma consulta na sua época de otorrino há muitos anos. Mas agora eu Nossa! vou voltar lá. Eu vou voltar lá com outro olhar. Porque você me falou coisas que você realiza que eu nem imaginava. Tá? Por isso que eu acho que é importante, sim, a gente trazer esses profissionais aqui, deixar eles falar e expor o trabalho deles, porque é fantástico o que vocês têm para oferecer. Muito E essa, obrigada, viu? e essa consulta, hoje, é uma consulta que gira em torno de 1h30 a 2 horas, porque realmente é uma análise facial. Vai lá que vai ser bem bacana. Ai, pode deixar, com certeza. A Iracema tá pedindo para fazer a pergunta dela aqui, ó, que é uma reabilitação, é muito inovador. Só que você tem 20 segundos. Ai, cadê a pergunta da Iracema?
Indica typing. Não, Doutor indica. no trans não, no pós sim. Aí. Iracema, eu vou encerrar o vídeo, mas depois o doutor responde para você. Beijo, doutor. Obrigada. Ó, beijo, obrigado.